Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Hoje, na nossa turma G3, e a nossa aula é de matemática, pessoal. E a pergunta que não quer calar, você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lara e sou professora de leitura e de escrita aqui do Alicerce. Boa! Então, gente, hoje nós vamos entender o que é volume, ok? Dando continuidade nessas aulas aí sobre geometria. E materiais para aula hoje, lápis, caderno, borracha e o que mais aí for necessário. Vamos então fazer o nosso momento de mindfulness, momento onde a gente relaxa a nossa mente, o nosso corpo, a gente concentra, né, a nossa mente e prepara ela para receber todo o aprendizado da aula. E hoje nós vamos nos concentrar e controlar nossa respiração e nossos pensamentos através dos sons do universo, ok, pessoal? Então, deixa eu colocar a música aqui. Gente, encostem na cadeira. Imaginem que a mente de vocês lá no espaço. Você vê as estrelas, planetas, Sol, as galáxias, as nebulosas, as supernovas, os buracos negros. Tente ouvir esses sons e identificar. Será que você consegue identificar qual som de cada desses objetos cosmológicos que eu disse? Do universo, maravilhoso, e quantos segredos ele guarda. Talvez a imensidão do universo possa ser assustadora, mas também incrivelmente impressionante. Há muitas pulgas atrás da orelha, muitos pensamentos, muitas dúvidas, muitas perguntas. Quantidade de coisas novas que podemos aprender. O universo é tão grande. As coisas que podemos aprender. Para alguém, para todos os aprendizados que o universo pode trazer para a gente. Aos poucos, você vai se sentir, pode ir abrir os olhos. Estamos preparados para mais um momento de aula, gente. Muito bem. Mas o espaço não tem som. Boa, Juan. O espaço tem som. O espaço não propaga o som. Porque o som ele precisa de um meio material para se propagar, né? No caso, aqui no planeta Terra, o som se propaga através do ar. Como lá é um vácuo, ele não tem por onde se propagar, né? Mas se a gente tivesse um lugar para ele se propagar, uma atmosfera, algo assim, a gente conseguiria ouvir.
Mas então ele faz som? Faz som, mas ele não se propaga, a gente não ouve. Daí a gente acaba calculando o som que esses planetas fazem, ou seja o que for, de outras maneiras, né? Não da maneira que... Já foi gravado já o som dele? Já foi gravado e tem um vídeo onde mostra o som de cada uma das estrelas conhecidas aí. Recomendo vocês assistirem qualquer dia, ouvirem qualquer dia. Legal. Boa. Então, olha aí, ó. Nicolas chegou aí também. Boa noite, Nicolas, tudo bem? Tudo. Nicolas, Ótimo. todo de preto. Tudo de preto, É que Nicolas? eu tô com a camiseta que eu saí da escola. Saí da escola. É, o bicho vai tchutchuco pra escola. Ah, pensando aqui. Vai, Oh, ego, tá frescando contigo, Nicolas. Eu sei que é mentira, eu não pego ninguém. Ai, ai, ai. Vamos lá, então, pessoal. Habilidades para a vida. Momento aí onde a gente aprende um pouco sobre a nossa vida. Hoje eu tenho uma habilidade para a vida bem interessante para fazer, gente. Só deixa eu abrir aqui o site. É isso, ok. Então vamos lá, gente. Hoje a habilidade para a vida é sobre autoconhecimento, ok? Nós vamos... É uma habilidade muito importante, porque se autoconhecer é algo importante, né? A gente vem falando sobre isso, né? Inclusive nas aulas da semana passada, onde a gente falou sobre emoções, a gente comentou, poxa, como que você vai controlar, saber lidar com as suas emoções, sendo que você não se conhece, não sabe como as suas emoções interferem no seu comportamento e tudo mais. Então, autoconhecimento, gente, é algo muito importante para a nossa vida em vários aspectos, ok? Então, vamos dar uma olhada no que o Garu tem para nos dizer. Antes do Garu falar alguma coisa, eu sempre comento essa gata, né, gente? E não era para estar escrito você é distraído, porque não é essa a intenção do... Ah, deixa eu tirar aqui, gente, que agora que eu vi que não era para estar escrito você é distraído, ok? Beleza, agora deu boa. Vamos lá, o que o Garu vai falar? Você sabe qual o que é e qual a importância do autoconhecimento? Alguém sabe responder essa para o Garu aí? O que é autoconhecimento e qual a importância do autoconhecimento? Autoconhecimento é o que você usa para se autoconhecer. E a gente está gritando atrás, não vou conseguir explicar. O autoconhecimento é o que você usa para se autoconhecer. Interessante. Achei redundante, na verdade. Boa, Caio. Mais alguém aí tem alguma... Não sabia que era para se autoconhecer. O Caio me ajudou muito. Eu também não, precisei no Google agora e descobri. Muito bom. E aí, Juan, então, você dá uma explicação para a gente, então. O que você acha que é autoconhecimento? Hein, Juan? Eu? O que você acha que é autoconhecimento? Autoconhecimento... autoconhecimento é para pessoas conhecerem mais. Ajuda muito as pessoas a não pensarem em coisas muito ruins delas, né? Ajuda... Se a pessoa se autoconhecer, sei lá, a pessoa vê pontos positivos dela, não ficar só vendo os pontos negativos, isso pode tirar a pessoa de uma depressão, né? Então é muito importante. Boa, Juan, gostei da resposta. Então, gente, olha que interessante. Parece muito óbvio, muito trivial, auto se conhecer, porque você para e pensa, você é quem escuta os seus pensamentos, você é quem convive com você em todo momento, aonde você vai, você está, né? É sempre assim, então, você nunca sai de perto de você mesmo. Então, como assim eu tenho que me autoconhecer? Eu já me conheço, né? Talvez pode surgir esse tipo de pergunta na sua mente. Mas, gente, o fato é que, na verdade, a gente se conhece muito pouco. Embora nós estejamos todo momento com a gente mesmo, nós escutamos nossos próprios pensamentos, nós é quem avaliamos nossas próprias atitudes, né? Nós vivemos a vida inteira com a gente mesmo.
ainda assim, às vezes a gente não nos conhece, tá? E por que que isso acontece? Porque às vezes nós não prestamos atenção em nós mesmos, não conversamos com nós mesmos, né? A gente não olha para a gente com um olhar crítico, às vezes a gente tem um pensamento muito elevado ou muito inferior de nós mesmos, né? Porque a gente não tem um olhar correto para a gente. E às vezes falta a gente, às vezes a gente vive com a gente, mas a gente não tem tempo para a gente, certo? O que faz a gente conhecer alguém? Por exemplo, se eu quiser conhecer bem o Caio, o que eu tenho que fazer com ele? Tem que sair com ele, tem que conversar com ele, mandar mensagem. Isso vai fazer eu conhecer bem o Caio, certo? Ter tempo com ele. Se eu quiser me conhecer, eu tenho que ter tempo comigo. E às vezes a gente está todo momento com tempo com as coisas ou com os outros, que a gente acaba esquecendo do tempo com a gente. E isso faz a gente não se conhecer direito. Muitas pessoas, gente, têm dificuldade de ficar sozinho, tá? Consigo mesmo. Daí a pessoa precisa ligar uma TV, colocar uma música, a pessoa precisa estar com outras pessoas, sempre conversando e tudo mais, porque a pessoa não consegue ficar sozinha, justamente porque ela tem medo de quem ela possa ser, de quem ela possa conhecer, tá? Então, o Garu aqui vai ter 5 dicas aí, gente, para vocês se autoconhecerem, tá? Essas 5 dicas aí são específicas para jovens, ok? Então, vocês aí são jovens, novos, né? Estão começando na vida aí. Então, acredito que essas dicas aí serão valiosas para vocês, ok? 5 dicas aí de como ter autoconhecimento. Então, Nicolas, lê para a gente a primeira dica aqui. Claro, aceitação. Aceitação, boa. Então, gente, o que seria a tal da aceitação? Alguém Posso falar? pode falar? Aceitação seria como se a pessoa aceitasse o que ela é, e não fosse pela cabeça dos outros, fosse fazer o que ela quer e aceitar o que ela quer, não o que os outros querem, né? Ela Boa. aceitar o jeito que ela é. Boa, excelente, né? A pessoa entender quem ela é, aceitar, né? É justamente o contrário do que eu falei. Às vezes a pessoa tem medo de quem ela é, medo de descobrir quem ela é, mas na verdade ela tem muito mais que aceitar, né? Tipo, não, eu sou isso, eu sou essa pessoa, né? Então o primeiro passo é a aceitação dos próprios sentimentos, né? O autoconhecimento para jovens começa quando o indivíduo reconhece o que sente e quais são seus impactos no dia a dia. Trata-se de uma autoanálise profunda, pode levar anos, mas que certamente trará benefícios marcantes ao longo da vida, gente. Então, se aceite, ok? Poxa, mas o meu amigo lá, ele canta tão bem e eu não canto. Poxa, aceite isso. Você faz outras coisas bem e ele também faz outras coisas que ele tem dificuldade. Então, simplesmente se aceite, gente, ok? Ou seja, a gente vai falar sobre as nossas limitações e as nossas habilidades aqui, ok? Então, usem as dicas aí, pessoal. Bom, vamos então começar aí de fato a nossa aula, pessoal. Na aula anterior, nós havíamos começado a falar sobre geometria e começamos a aula falando sobre perímetro e área, ok? E a gente focou nesses assuntos aí. E nada mais justo do que dar continuidade, né? Nada mais lógico do que dar continuidade na área de geometria. Logo após falar perímetro e área, nós falarmos de volume. Então, hoje nós vamos entender o que é volume. Beleza? Olha aqui, gente. Vamos lá. Vou dar uma de líder de matemática. Vou dar uma de líder de matemática. Vamos lá, pessoal. O professor Juan deu nas aulas passadas muito bem para vocês que o perímetro é o contorno de uma figura plana, não é verdade? É o contorno de uma figura plana. O que é uma figura plana? Vocês lembram o que é uma figura plana? Uma figura plana. Polígono. Opa! Uma figura plana, pessoal, uma figura bidimensional, né? É uma figura que não é 3D, ela é só 2D, por isso que ela é plana. Por quê? Porque ela só tem comprimento e largura, ela não tem a tal da profundidade, não é isso?
que seria a largura. Então, ó, temos um quadrado, e vai... O pontinho é vermelho, aí quando ele entra dentro do quadrado, ele some. No círculo, ele some. É isso, pessoal. Então, o perímetro é o conceito que a gente dá ao contorno, ó, essa parte preta aqui, ó, das figuras bidimensionais, ou seja, das figuras planas. Então, o perímetro ele vai ser a soma dos lados, né? Da figura plana, ó, que é todo o contorno da figura. Então, no quadrado seria lado, mais lado, mais lado, mais lado. No triângulo seria esse lado, mais esse lado, mais esse lado. No círculo seria toda a circunferência aqui, né? Toda essa parte preta. Isso aqui não é bem um círculo. Círculo é mó complicado. Círculo é mó complicado. Então, a gente viu que o perímetro é o contorno de uma figura plana. E a gente também viu nas aulas passadas que a área é o espaço dentro desse contorno. Então, é toda essa parte vermelha aqui, ó, que o cursorzinho some quando cai dentro, dessas figuras bidimensionais. E aí a gente viu como calcular a área, né, pessoal? No quadrado seria lado vezes lado. A gente sabe qual que é a área do quadrado. Alguém lembra do círculo qual que é, gente? Espera. Acho que é isso aí. 3.000. Πr ao quadrado, né? Isso. É o tal do Πr ao quadrado. Πr ao quadrado é como a gente calcula a área e a circunferência é 2πr. Não é isso? Não é isso? No triângulo, né, pessoal? Eu acho que é base. No triângulo, para a gente calcular a área, é base vezes a altura dividido por 2. Então, no triângulo, para calcular a área, é a base vezes a altura sobre 2. E o que é a área mesmo? A área é todo o espaço ocupado dentro da figura bidimensional, tá? Vamos, então, ao volume, que é o objeto da nossa aula de hoje. Ah, tá, mas vamos ver isso aqui antes. Imagine, pessoal, que usando essas áreas que a gente estudou, né, usando esses objetos planos, essas partes planas que a gente estudou nas aulas passadas, a gente fosse embrulhar uma caixa. Então, a gente pega aqui uma figura plana, esse quadrado aqui, pega esse retângulo aqui, que também é plano, pega esse retângulo aqui, que também é plano, e vai pregando, juntando, né? Colando essas partes até formar um objeto tridimensional. Beleza? Vamos juntar os planos para o plano dar certo. Exatamente. Plano com plano dá um plano maior, né? Dá certo, Juan, muito bem. E aí, ó, a gente acaba formando uma caixa, né? Que é um objeto aí tridimensional. Se é um objeto tridimensional, pessoal, então é um objeto mais elaborado, né? Olha aqui a pessoa fazendo... olha aqui a caixinha, ó. A caixinha é uma figura tridimensional. Ela já não é mais bidimensional, né? Na verdade, ela é uma junção de figuras bidimensionais, ó. Ela tem aqui um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, outro retângulo, um quadrado e um quadrado. Fechando, ela forma uma caixa. Oi. Teve uma vez que o professor Juan pediu para a gente fazer um cubo, assim, tipo, com papel? Teve uma vez? Cara, ele pediu para fazer um dado, não foi? Foi, né? Voltei, gente. Acho que foi. Voltei, isso que eu ia falar agora. Eu lembro quando o professor Juan e o professor Rafa fez a gente fazer uma caixinha. No caso, uma caixinha não, um cubo ou um dado. Que aula foi essa, senhor? Meu cubo não durou 5 segundos. E o bicho estava todo amassado. Socorro. Juan, eu tava me arriscando aqui a dar aula de matemática. Obrigado, Lara. Foi bom para a gente não ter te perdido tempo. Obrigado, de verdade. Então, estamos nesse aí de o que é uma figura tridimensional. Ok. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Excelente. Obrigado. Deixa eu
Compartilhar. Muito obrigado, Lara. Desculpa, pessoal. Eu não sei o que está no meu computador, tive até que colocar o fone aqui, porque eu realmente não estava... Eu acho que era memória, né, professor? Deve ser memória. Olha, pode ser, não sei. Eu sei que o computador dele travou tudo e eu tive que reiniciar ele. Agora aconteceu uma vez com o meu. Então é isso. Caio, tá com a mão levantada, você quer falar alguma coisa, Caio? Quase tela azul. Não, aparentemente deu tela. Eu ia falar do cubinho e do dado, só que eu já falei. Ah, tá, ok. Fechou, então. Então, pessoal, acho que a Lara já estava explicando aqui que uma figura tridimensional, essa figura que a gente consegue montar a partir de áreas, né? Então, só voltando aqui. Opa! A gente tem uma figura plana montada por retas, né? Dentro dela tem um espaço. Da mesma forma, uma figura tridimensional ela é formada por áreas e dentro dessas áreas também tem um espaço, ok? Então, essa área seria esse embrulho aí, né? Então, quantas áreas foram necessárias para montar esse nosso paralelepípedo aí, gente? 6. 6, muito bem. Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, com 4 retângulos e 2 aqui, ó, 5, 6, né? 2 quadrados, nós formamos esse paralelepípedo aí, ok? Então, no total, 6 partes aí. Então, olha lá, 4 retângulos e 2 quadrados aí, né? Então, a figura 1, a 2, a 3 e a 4 são retângulos, né? Áreas aí, figuras planas, e a figura 5 e a 6, né? As faces 5 e 6 são quadradas, ok? Bruno, sempre que o paralelepípedo é chamado de paralelepípedo. Ele não tem a cara do nome dele. Não tem a cara de paralelepípedo, né? Que era pra ser alguma coisa paralela, né? Então, mas todas as retas aqui são paralelas, né? Ó, as 4 retas aqui ó, são paralelas. Né? As 4 retas aqui também são paralelas. As 4 aqui são paralelas. Todas elas são paralelas. Pensando nisso, eu entendi agora. Então, percebe-se, pessoal, que uma figura tridimensional é conjunta de áreas que envolvem o espaço. Esse espaço envolvido pela área, gente, né? Pela área tridimensional aí, né? Ele daí sim é o volume, ok? Nicolas, pode falar. Se eu não me engano, paralelepípedo é o que mesmo? Essa figura aí. Ah, tá. Acho que era uma pedra. Não. Tem aquela pedra que eles chamam de paralelepípedo, mas a figura paralelepípedo mesmo é essa aí, tá? Ah, tá. Boa. Então, gente, se essa área aqui, ó, que está dentro dessa caixa aqui, é o volume, vamos entender um pouco mais sobre ele, então. Deixa eu ver aqui quem pode ler para a gente. Camila, lê para a gente aí esse quadro cinza. Eu? Sim. Beleza. Volume. As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidade de sólidos. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um copo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, comprimento, e com o metro quadrado, comprimento e largura, associamos o metro cúbico a 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Boa, Camila, muito obrigado. Então, olha, gente, o volume, ele é esse espaço ocupado por dentro, né, dentro desse meu material sólido aí, né, desse meu material tridimensional. E ele deu um exemplo aqui de um copo, né, onde a substância que ocupa o copo seria a água, ok? Então, a água ocupando dentro do copo quer dizer que a água ali ela está ocupando um volume, ok? E quando a gente trabalhou só com retas, né? Lembra lá nossas aulas sobre como que é o nome? Sobre a reta numérica, a gente trabalhou ali com uma régua, né? Onde a gente mede o comprimento das coisas, então seria o metro linear.
O metro quadrado, a gente trabalhou o perímetro também é trabalhar com metro linear, né? O metro quadrado seria trabalhar com a área, o espaço dentro daquele contorno, né? Então, que seria lado vezes lado, base vezes altura. Então, geralmente a gente está multiplicando o comprimento vezes a largura. Agora, gente, a gente vai trabalhar com 3 dimensões, ok? 3 dimensões. O comprimento, a largura e também a altura. E essa altura, gente, é o que me dá a terceira dimensão, né? Então, eu estou trabalhando com figuras planas. Todas planas, né? A gente tem uma área numa figura plana. Mas, a partir do momento que a gente vai dando altura para essa figura plana, nós vamos, então, dando um volume para ela, esse espaço dentro dela. E é por isso que a gente chama isso de metro cúbico, porque nós temos o metro sendo multiplicado 3 vezes, ok? Metro por metro por metro. Metro cúbico, tá? Porque ele tem as 3 dimensões. Um cubo, né? Por isso que é cúbico. Um cubo, ele tem as 3 dimensões. Ele tem a base, né? Ele tem o comprimento, a largura e a altura. Ou seja, ele tem aquela área de base e a altura dela, né? A gente tem um quadrado no fundo e a altura desse quadrado me dá um cubo, tá? E isso a gente chama de metro cúbico. É por isso que a gente trabalha com metro cúbico. Também poderia trabalhar com outras medidas, né? Centímetro cúbico, milímetro cúbico, são outras medidas de volume. Mas todas elas a gente tem certeza que é volume. Por quê? Porque ela é cúbica. Ok? Essa medida é cúbica. Então a gente sabe que é volume, porque ela mexe com o comprimento, a largura e a altura. As 3 dimensões. A ideia a gente tem aqui algumas imagens tridimensionais, né? Aqui, ó, uma esfera tridimensional, o paralelepípedo, né? Ou o cubo também poderia ser, né? Se ele fosse menor aqui. A pirâmide, o cilindro, né, gente? É um rolinho de papel lá, rolinho de papel é um cilindro, né? A base dele é redonda, mas ele tem uma altura, né? Uma altura linear, assim. Então, o cilindro, essa figura aqui, como que é o nome mesmo? O cone, né? O cone também é uma figura tridimensional. Todas elas têm volume, tá? E todas elas é possível calcular volume também. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Olha, aula de boa, né? Depois do intervalo, gente, a gente vai ver como é que a gente calcula um volume, a gente vai ver só um volume mais simples, tá? E também a gente vai fazer algumas atividades, alguns exercícios aí, beleza? Então, vamos lá para o intervalo, a gente vai dar uma pausa, uma descansada. Todo mundo preparado, pessoal? Estamos de volta. Vamos agora para uma parte mais importante, mais interessante. Hoje a aula é bem tranquila, gente, tá? Por isso eu quero que vocês coloquem a cabeça para funcionar aí, tá? Para não ficar muito... Como a aula é tranquila, usem a mente de vocês, porque hoje a aula foi tranquila, os exercícios serão um pouco mais complicadinhos, para vocês usarem a mente, o que vocês aprenderam na aula hoje, tá bom? Tá bom. Mas vamos lá. No dia a dia, pessoal, onde que a gente usa volume? Então, né, a gente usa volume sempre, gente, em todo momento nas nossas vidas. Então, quando você compra um refri, você está falando o quê? Você pede, a tua mãe fala lá, ela vai falar, pega lá uma garrafa de refri. Aí você vai perguntar o seguinte, né? Ou no restaurante, pede uma garrafa de refri, a pessoa vai perguntar o seguinte, você quer de 600 ml? Você quer de 1 litro? Quer de 2 litros? 2 litros e meio? Então, esses litros que ela está falando justamente da capacidade de volume dentro da garrafa, né? Litros também é uma medida, gente, né? Além do metro cúbico, o litro também é uma medida, uma forma de medir volume, tá? Então, se a pessoa falar, me vê 1 metro cúbico de refrigerante, né? A gente não poderia usar, mas não é muito usual. Então, a gente usa litro, né? No caso de piscina também, a gente acaba usando litro. Mas, às vezes, a gente também usa metro cúbico. Por exemplo, areia a gente geralmente compra metro cúbico, né? Mas algumas coisas a gente trabalha com litros. Então, litros de refri, quantidade de gasolina,
Ô, meu chapa, coloca 5 litros de gasolina, quer dizer que eu estou Agora falando chegando da faz capacidade do tanque de gasolina do meu carro, né? E enche o tanque, eu estou falando, ó, preenche todo o volume do tanque do meu carro. Né? Isso Até seria o encher o arroz, tanque. professor? Pode se usar para fazer isso? O arroz, na verdade, a gente trabalha daí o arroz um pouquinho diferente, não é exatamente com volume, a gente trabalha com o peso dela, né? Com o tanto de massa que ela tem. Então, quando você compra arroz, você compra por quilo, né? Ah, me vê 5 quilos de arroz. Né? Não é o caso não é a mesma coisa que o volume, que usar volume daí. Tá bom? Massa? Isso, o arroz, o pão, a gente compra medindo a massa dele, não o volume. Tá bom? Até porque, gente, volume e massa são diferentes. Né? Volume é aquele valor que é medido com uma fita métrica. Você mede com a fita métrica e faz o cálculo, né? Lado vezes lado vezes lado, né? O comprimento, largura vezes altura. E daí você tem a medida de... Como que se mede gelo, professor? A medida de volume. E massa... E a massa, como que faz, Caio? Eu acho que é tipo assim, ó. A massa seria tipo uma força, não é? Boa, Caio. Nossa, Caio meu Deus do céu. Eu sou muito cientista. Muito cientista. Professor de física chega a ficar feliz. Arrepia. Até. Chora. Aqui, ó. Arrepiou o professor de física agora. Boa, Caio. É justamente uma força. É porque... usando a balança, tá? É porque massa a gente mede usando a balança. Velocidade é igual massa, não é? Não. Velocidade não. Força é igual a massa vezes aceleração. Isso! É quanto mais rápido você vai, mais massa você vai ter, não é? Eu já sabia, só não queria atrapalhar a aula. Entendi. Então, sei. E aqui, gente, daí a gente também tem o exemplo aqui da chuva, né? Quando você for olhar lá no celular a previsão da chuva, você vai ver lá que vai estar... tem 30% de probabilidade de chover e a chuva vai ser, em média, sei lá, 30 metros cúbicos, 30 centímetros cúbicos de chuva. Quer dizer que vai chover, né, um tanto... Poxa, eles não falam assim não, professor. Que caberia dentro de uma caixa com metros cúbicos de chuva, tá? É o volume de chuva que vai cair. Entendi agora. Entendeu? Então, alguns exemplos aí, tá? Tem vários exemplos aí, mas esses são alguns exemplos do dia a dia que a gente usa volume, ok? Então, pessoal, como toda figura tridimensional é cercada por áreas, basta pegar a área de base, e a gente multiplicar pela altura, tá? Então, eu vou ensinar aqui uma forma simples da gente calcular volume. Existem várias formas da gente de calcular volume, tá? Cada figura tridimensional tem uma forma de calcular o seu volume, tá? O cone é super complicado, a pirâmide também é super complicado de calcular, tá? Mas algumas figuras são simples, tá? Por quê? Porque a gente vai contar só a base dela e multiplicar pela altura. A base dela, gente, é formada por uma área, né? A gente viu lá que o paralelepípedo ele é formado por várias áreas encaixadas. Se a gente contasse a área do fundo dele e depois de fazer a área do fundo dele, a gente multiplicasse pela altura dele, nós estaríamos, então, criando o cálculo de volume. Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo aqui, ó. Essa caixa pode ser considerada um cubo, correto? Então, essa caixa aqui, ela poderia ser considerada um cubo. Como que eu calculo o volume, a quantidade de coisas ali, de espaço que tem ali dentro dessa caixa? Né? Por exemplo, quanto de água poderia caber ali dentro? Como que eu calculo isso? Tá vendo essa tampa aqui, gente? Essa tampa aqui é quadrada. Ou seja, eu posso calcular a área quadrada dessa tampa, né? A área dessa tampa, né? A gente já aprendeu a calcular a área na aula passada. E depois eu multiplico por essa altura aqui, ó, a altura que seria o tamanho da minha caixa, tá? Então, a área
vezes a altura. Lembra que área é a multiplicação no caso do quadrado lá, é lado vezes lado? Então, dá uma olhada aqui, ó. A minha base aqui, ó, do meu volume, do meu cubo aqui, ó. A minha base tem uma área lado vezes lado. A altura do meu cubo também é lado. Então, é lado vezes lado vezes lado. Isso aqui, ó, ou seja, a área do meu quadrado vezes a altura me dá o volume. Então, calcular a área da tampa e multiplicar pela altura me dá o volume. Então, olha lá, como a área do quadrado é lado vezes lado, né, e a base de um cubo é um quadrado, basta multiplicar a altura, no caso também é lado, né, e temos o volume do cubo. Então, calcula a base, a área da base, e daí multiplica pelo volume. A área da base vezes volume. Isso aqui, na maioria dos casos, vai dar certo, gente. Calcular a área de um cubo, calcular a área de um... como é que é o nome? De um paralelepípedo, calcular a área de um cilindro. Todos eles, calcula a área da base e multiplica pela altura. Isso vai ser o meu volume, tá bom? Então, o volume do meu cubo é lado vezes lado vezes lado, tá? Então, como todos os lados são iguais, basta eu multiplicar todos os lados, né? 3 vezes o lado, então eu vou estar multiplicando meu comprimento, a largura e a altura. Pronto. Multipliquei tudo, virou o cálculo de volume. Eu sei quantos metros cúbicos cabem dentro dessa caixa. Tá bom? Vamos supor, gente, que aqui tivesse 1 metro de tamanho. Aqui também tivesse 1 metro, aqui fosse 1 metro. E aqui também fosse 1 metro. O cálculo do meu volume seria o quê? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? E aí, pessoal? 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1. Boa. Não é 1 mais 1, é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Mais, vezes 1 de novo, 1 de novo. Tá? Todo número vezes 1 é 1, gente. Quer dizer, todo número vezes 1 é ele mesmo. Perdão. O número 1 é o quê? Neutro, é isso? Isso, é o elemento neutro da multiplicação. Todo número vezes ele continua sendo ele mesmo. Então, 1 vezes 1 continua sendo 1. Vezes 1 de novo continua sendo 1. Tá? Só que esse 1 aqui é metro e agora é cúbico, né, gente? Porque a gente acabou de brincar com essa ideia aí, metro cúbico, ok? Por quê? Porque a gente está trabalhando com volume. Então, o volume desse meu cubo aqui de 1 metro, né, de aresta, seria 1 metro cúbico. Professor, bom? E se fosse 0? Se fosse 0, não teria tamanho, né? Como que... você já viu alguém com altura 0, por exemplo? Ele também não é neutro? Não. O 0, ele é o elemento neutro da soma, mas não da multiplicação. Tá? Entendi. Então, mas o 0, a gente não tem dimensões 0, gente. Pensa. Mas já teve conta que teve resultado assim? Tipo 0,0? Não, pode ter contas assim, mas entenda, o mundo físico não existe isso, gente. Tá? Pense comigo, gente. A pessoa vai lá e pergunta para você, qual que é a sua altura? A pessoa fala, eu tenho 0 de altura. Poxa, 0 de altura quer dizer que ela não existe. Ela não tem tamanho, gente. Né? Então não faz sentido. Não, o espermatozoide não tem 0 de altura. Exatamente. Se ele for uma bactéria, gente, ele tem um tamanho, mesmo que seja um tamanho ínfimo, tem um tamanho. Tá bom? Tamanho microscópio, né? E isso, tem tamanho microscópico, mas tem tamanho, tá? Então vamos lá, gente, vamos para a atividade, ok? Atividade, gente, tem um problema teórico e um problema prático, tá? Todo mundo faz os dois. Responde o problema teórico e depois responde o problema prático. O problema teórico é explicar uma coisa e o problema prático é fazer uma continha. Que isso, professor? Por que não podia ser criando a aula passada? Oi, Caio. Por que não podia ser que não da aula passada? Vocês têm de problema teórico, sem problema prático. Teórico tem que explicar, gente. Tem que explicar. Porque, ó, eu falei, a aula hoje foi simples, né? Não teve nada muito complicado a aula hoje.
Por isso eu quero que vocês expliquem o que vocês entenderam, tá? Então, Beleza. ó, vamos ajudar vocês um pouquinho aí. O que é o problema teórico? O problema vermelho aqui, ó. Quando medimos a distância de uma parede até a outra, né, a esse valor é dado o nome metro, né? Então, eu pego a distância daqui, ó, dessa minha parede até a outra parede. Ah, olha aqui, ó, deu 6 metros. Esse é o tamanho da minha parede. Então, por que, gente, ó, explique o porquê. Ao medir o volume, a resposta é em metros cúbicos. Não é só metro, é metro cúbico, tá? Essa pergunta aí foi respondida durante a aula hoje. Problema prático agora, gente. Problema prático eu recomendo vocês a desenharem. Fica mais fácil vocês visualizarem se vocês desenharem. Então, lá, suponha que você trabalha em uma empresa de tanques de água para peixe. Então, você trabalha lá fazendo tanques de água. E foi encomendado um tanque para você, com as seguintes medidas. 50 metros quadrados de base. Então, a área do meu tanque vai ter 50 metros. E a altura, ou seja, a profundidade do meu tanque aí, para ser profundo, vai ter 4 metros. Qual é o volume de água que caberá dentro do tanque? Tá? Então, é uma continha que tem que fazer aqui para responder. E aqui tem que explicar por que do metro cúbico. Envia a resposta para mim no chat privado aí, gente, e depois eu vou corrigir com vocês. As duas perguntas é para responder, tá? Opa, deixei sem querer aqui, gente. Perdão, deixa eu abrir de novo. Aí a pergunta teórica ali, gente, é para explicar com as suas palavras, tá? Explica direitinho o que você entende, como que você compreende isso. Mandei pro senhor. Mais ou menos, gente. Não é multiplicado por 3. Ele é 3 vezes multiplicado entre si, né, cara? Ah, verdade. Mas é isso aí. Eu acredito que você entendeu a ideia. Boa. Então vai lá para o problema prático. Muito bem. Não entendi. Agora chegou. Agora que a criança chora é a Manuva. Não entendi o teórico, a pergunta. Não é essa a resposta, não, Arthur. Você somou aí, não é uma conta de soma, é uma conta de multiplicação, tá? Não entendi, Juan. Eu não entendi a pergunta do teórico. Problema teórico? Então, a resposta estava durante a aula, né? Eu expliquei por que a gente vai medir. Por exemplo, quanto você mede, Juan? Eu medo 1,60. 1,60. 1,60 o quê? 1,60 m. 1,60 m. 1,60 m. É isso que é a sua altura, tá? O valor da medida que você mede é metro, tá? Por que essa medida linear é metro? Mas quando a gente mede volume, a medida não é metro. A medida é metro cúbico. É isso que eu quero que explique. E foi explicado na aula hoje. Se foi explicado, eu não entendi. Tem que prestar atenção na aula, Juan. Arthur, a resposta não é essa, como eu disse, é multiplicação, e a resposta não pode ser em ml, né? Mililitros, não tem como. Só errei coisa de mililitros. Tá. Mas eu tô fazendo uma multiplicação. Qual multiplicação você está fazendo? Multiplicar o quê? Mandei pro senhor, agora eu acho que tá certo. 4 dividido por 50. 4 dividido por 50. Não, aqui, ó. Gente, dando dica aqui, porque mais gente errou essa pergunta aí. A multiplicação é os 50 metros quadrados vezes 4 metros. Tá? 50 vezes 4. Essa é a resposta, gente. Eu entendi. 50 vezes 4. Essa é
a multiplicação que tem que fazer? 50 vezes 4. Agora vai. Agora vai, cara. Boa, Caio. Cauã, também, Depois boa. de 3 tentativas, foi. Isso. Muito bem. Cauã também acertou, ótimo. Aceitou a pergunta 2, né? A pergunta 1 também não é essa a resposta aí, não. Vamos lá, gente. Eu vou responder para vocês aí. Isso, Camila, exatamente isso. Exatamente isso. Boa resposta. Excelente, na verdade. Parabéns, Camila. Então, vamos lá. Vamos responder a pergunta teórica, gente. Explique por que ao medir volume, a resposta é em metros cúbicos, ok? Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender isso aí. Vamos lá, pessoal. Quando a gente faz a área de um quadrado, né? A área desse quadrado aqui seria esse espaço aqui dentro, né? Para a gente calcular a área de quadrado, o que a gente faz? A gente multiplica um lado vezes o outro, tá? Eu não vou usar a letra L, eu vou usar a letra M. Por quê? Porque, ó, desse lado aqui, ó, dessa parte aqui, eu tenho metros, né? Eu meço metros ali. Nessa parte aqui, eu também meço metros. Ok? Então, eu tenho metro por metro. Né? Eu multiplico metro por metro. Metro vezes metro é metro ao quadrado. Porém, gente, a gente está trabalhando com um volume, né? Além... Opa! Então, estou trabalhando com volume. Além do meu... ali do meu comprimento, da minha largura, eu também estou trabalhando com uma altura ou com uma profundidade. Então, olha aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu apagar esse metro aqui, que ficou no lugar errado agora. Eu tenho metro, ó, aqui, ó. Agora eu tenho 3 metros que importam, gente. Eu tenho a largura sendo medida, eu tenho o comprimento sendo medido e eu tenho a altura sendo medida. Metro por metro por metro. Tá? Metro vezes metro vezes metro. Olha lá, metro vezes metro vezes metro. Isso me dá metro cúbico. Ok? Então, a explicação que vocês deveriam dar é essa, né? É uma explicação simples. É porque a medida de comprimento ali, ela é 3, né? Eu tenho 3 medidas de comprimento metro, né? Onde eu multiplico uma pela outra. Eu poderia também falar como foi a resposta da Camila. Por que a gente fala metro cúbico? Porque a gente tem altura, largura e comprimento. As 3, né, medidas, altura, largura e comprimento, elas são medidas em metro. Quando eu multiplico um pelo outro, eu fico com o metro multiplicado 3 vezes. Metro, metro, metro. Metro cúbico. Beleza? Então, essa era a resposta da pergunta teórica. Vamos para o problema prático, gente. Você é um construtor que construiu aí um tanque, gente. Um tanque. Okay? Então, um tanque de água aí, ó. Deixa eu desenhar a água aí dentro. Um tanque de água aí para peixinhos, ok? Então, vamos desenhar uns peixinhos aqui também para ficar lúdico. Olha aí, ó. Beleza? O que você teria que calcular, gente? Você tem... O cara chegou lá e falou para você, olha, eu quero uma medida que tenha um comprimento de base, a área dele de base vai ser 50 metros quadrados.
tá? Ou seja, essa parte aqui, ó, gente, de cima aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar de cor aqui. Essa área aqui que eu vou pintar de vermelho, gente, essa área aqui, ó, tá? Essa área, ou seja, essa parte, essa tampa de cima do meu tanque, é uma área, gente, tá? Isso aqui é uma área, um espaço dentro de um contorno, ok? E essa minha área tem 50 metros quadrados, ok? Isso aí é a minha área. Como a gente viu durante a aula, basta que eu multiplique essa área vezes uma altura. A minha altura aqui é 4 metros, gente. Então, o meu volume vai ser 50 metros quadrados, vamos lá, 50 metros quadrados vezes 4 metros, tá? Então, ó, 50 vezes 4 dá 200, e metro quadrado com metro dá metro cúbico. Pronto, a resposta, 200 metros cúbicos. É o volume de água que cabe dentro desse meu tanque aí meu tanque para peixes. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar a resposta aí, gente? Deu certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou. Sim. Ok, deu boa. Beleza. Poxa, professor, eu errei por... Pois é, errou por um pouquinho, mas foi quase. Muito bem. Então, gente, essa era a resposta aí, ok? Deixa eu... Vou tirar um print aí para vocês, depois eu envio lá no... Professor, sabe o que eu fiz? Oi. Eu fiz 50 vezes 4, aí deu 200, aí eu fiz menos 4. Pois é, mas não tinha esse menos aí. Não precisava do menos, mas tudo bem. Deu boa de qualquer forma. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai para o nosso momento de retrospectiva, pessoal. E a retrospectiva é um desafio, ok? Um desafio. A pergunta do desafio é a seguinte. Como que a gente poderia calcular a área de um cilindro, gente? Tá? Eu até coloquei aqui uma latinha de refrigerante, né? Deixa eu apagar a marca aqui que não está patrocinando. A marca não está patrocinando. A altura igual π vezes, vezes raio ao quadrado. Boa, Caio. O Caio já matou a charada, gente. Não precisou nem de o professor desenhar aqui, né? Então, sobre o aqui, tanque, gente... eu tinha feito um cilindro no lugar de tanque. Entendi. Então, olha aí, gente. O cilindro é isso aqui, tá? Um cilindro é isso aqui. A base do cilindro aqui, pessoal, a área de base do cilindro, deixa eu pintar de vermelho aqui, ó. Essa área aqui, ó, gente, é a área de um círculo, né? A área de um círculo, gente, está aqui, ó. Né? É essa área aqui que a gente fez na aula passada. Seria π vezes r ao quadrado, né? Se eu multiplicar por essa altura aqui, gente, por essa altura aqui, ó, pela altura do meu cilindro, eu vou estar calculando o volume que cabe aqui dentro do meu cilindro, ok? Então, o volume do cilindro, né? O volume do cilindro é igual à área de base do meu cilindro, que é π r ao quadrado, vezes a altura. Ó, vezes h. Isso aí seria, então, a área do o volume do meu cilindro. O Caio matou a pau aí, matou a charada, nem deu tempo. Fácil. Nem deu tempo da gente discutir. Mas muito bom, Caio. Parabéns. Então, é isso aí. Volume do cilindro. É isso aí. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não.
Não. Não? Ótimo. Então, hoje a gente aprendeu, pessoal, o que é e como calcular volume, ok? Como que a gente faz isso? A gente entendeu um pouco sobre o que é o volume e tal. Se ninguém ficou com alguma dúvida, pessoal de casa, se você ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais, @alicerceedu, ok? Será muito bem-vindo a sua dúvida. Manda lá também, se você sabe como calcular lá o volume de algumas figuras tridimensionais um pouco diferente. Por exemplo, como será que calcula o volume de ar que cabe dentro de uma bola? Né? Uma bola de futebol. É uma esfera. E aí? Será que você consegue responder essa? Bom, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Nós nos vemos na nossa próxima aula, ok? Na nossa aula de português amanhã.